Você acredita que Deus criou tudo, mas e o mal? Se Deus é bom, como explicar a dor, o sofrimento e o caos que vemos no mundo? Sejam todos bem-vindos ao Tube Revelador. Essa pergunta tem desafiado filósofos, teólogos e cientistas por séculos. Será que o mal faz parte do plano divino? Ou ele é fruto de algo maior que não entendemos completamente? Hoje vamos mergulhar fundo nessa questão e desvendar o que as Escrituras e os ensinamentos revelam sobre a origem de tudo, inclusive do mal. Neste vídeo, vou apresentar 2 exemplos de criaturas que desafiam nossa compreensão e nos fazem questionar se realmente foram criadas por Deus. Prepare-se para uma reflexão que pode mudar a forma como você enxerga Deus e o mundo. E no final deste vídeo, você vai descobrir um segredo surpreendente sobre o propósito do mal e a resposta de Deus para ele. Não perca essa revelação que pode transformar seu modo de pensar sobre Deus realmente criou tudo. A narrativa bíblica e os relatos escatológicos nos conduzem a um mistério, criaturas e aberrações que surgiram não pela criação divina, mas como resultado do pecado e da corrupção na terra. Entre elas, os Nefilim se destacam, descritos como gigantes e seres de enorme renome, mencionados em Gênesis 6:1-4. Antes do dilúvio, houve uma abominação que desafiava a ordem estabelecida por Deus. A Bíblia nos relata que os filhos de Deus tomaram para si esposas entre as filhas dos homens, gerando uma raça híbrida conhecida como Nefilim. Esses seres eram homens poderosos da antiguidade, homens de renome. Gênesis capítulo 6, versículo 4. Qual a interpretações bíblicas e escatológicas? Os filhos de Deus têm sido amplamente debatidos na teologia. As principais interpretações incluem 1. Anjos caídos, seres espirituais que abandonaram sua posição celestial e se uniram a mulheres humanas, gerando os Nefilim. 2. Governantes humanos poderosos, líderes que abusaram de sua autoridade divina. 3. Descendentes de Sete, a linhagem piedosa de Sete que se misturou com a linhagem corrupta de Caim. A visão tradicional, baseada no texto hebraico e em referências como Jó 1:6, sugere que os filhos de Deus eram anjos caídos. Essa interpretação encontra apoio no livro de Judas 1:6-7, que menciona anjos que abandonaram sua morada celestial e estão reservados em cadeias eternas para o juízo. O objetivo de Satanás. De acordo com Gênesis 3:15, Deus prometeu que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, trazendo redenção. Satanás, portanto, tentou corromper geneticamente a humanidade, impedindo o nascimento do Messias. A mistura entre humanos e anjos caídos era uma tentativa de tornar a humanidade inapta para cumprir os propósitos divinos. Essa corrupção chegou a tal ponto que Deus decidiu recomeçar, poupando apenas Noé, homem justo e íntegro em suas gerações. Evidências arqueológicas e narrativas globais. Relatos de gigantes ou seres híbridos não estão restritos à Bíblia. Culturas antigas, como os sumérios, egípcios e gregos, mencionam seres poderosos, semidivinos e gigantes em suas mitologias. Estruturas megalíticas, como as de Baalbek e as pirâmides, intrigam estudiosos, sugerindo a possível existência de seres de força descomunal.
Embora a arqueologia ainda não tenha evidências diretas dos Nefilim, fósseis de proporções extraordinárias encontrados em algumas regiões reforçam as possibilidades de interpretações sobre gigantes na história. Lições escatológicas para o presente. A história dos Nefilim é mais do que um relato curioso. É um alerta. Jesus comparou os últimos dias aos dias de Noé, sugerindo que haveria uma repetição de padrões de corrupção e rebelião contra Deus. A Bíblia enfatiza que Deus não permitirá que o pecado persista indefinidamente. Sua paciência tem limites, como exemplificado pelos 120 anos dados antes do dilúvio. A esperança no Redentor. Enquanto os Nefilim representam a tentativa de Satanás de impedir a chegada do Salvador, a vinda de Jesus foi a vitória definitiva sobre o pecado e a corrupção. Como Pedro menciona, Jesus proclamou sua vitória aos espíritos em prisão, 1 Pedro 3, 19 e 20, demonstrando que nem mesmo as forças mais sombrias poderiam frustrar o plano de redenção de Deus. Lúcifer, da glória à maldição. O significado de Lúcifer e sua glória original. O nome Lúcifer tem origem na raiz latina, que significa portador de luz, ou aquele que traz luz. Na tradução hebraica, refere-se à estrela da manhã, Isaías 14, 12. Antes de sua queda, Lúcifer era um anjo exaltado, majestoso e brilhante, descrito como o querubim ungido que cobre, Ezequiel 28, 14. Ele possuía uma posição de honra entre os anjos, ao lado de Miguel e Gabriel, refletindo a glória e sabedoria de Deus. Tu eras o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em beleza, Ezequiel 28, 12. Lúcifer foi adornado com pedras preciosas e possuía uma majestade única, destinada a glorificar o Criador. Contudo, mesmo no auge de sua perfeição, sua queda começou internamente. O pecado de orgulho e rebelião. A Escritura revela que o orgulho foi a raiz da queda de Lúcifer. Em Ezequiel 28, 17, lemos: Teu coração se elevou por causa da tua beleza, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu esplendor. Ele aspirou a ser igual a Deus, como descrito em Isaías 14, 13 e 14. Subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas de Deus. Serei semelhante ao Altíssimo. Essa ambição desordenada e egoísta levou à rebelião contra Deus. Lúcifer liderou uma parte significativa dos anjos em sua revolta, convencendo aproximadamente 1/3 deles, Apocalipse 12, 4. Sua ação culminou em sua expulsão do céu, uma queda que Jesus testemunhou. Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Lucas 10, 18. O juízo de Deus sobre Lúcifer. Deus respondeu à rebelião com julgamento imediato e justo. Lúcifer foi lançado ao Sheol, a morada dos mortos, simbolizando sua separação definitiva de Deus. Isaías 14, 15. Em Ezequiel 28, 16, 18, o profeta relata que a maldade e o comércio injusto de Lúcifer levaram à sua destruição. Portanto, lancei-te do monte de Deus e te destruí, ó querubim que cobre do meio das pedras afogueadas. O orgulho que outrora o exaltava foi sua ruína. Ele, que almejava o mais alto lugar, foi rebaixado à vergonha e desprezo eterno. Lúcifer transforma-se, em Satanás. Após sua queda, Lúcifer se tornou Satanás, o adversário. Sua missão passou a ser a oposição ao plano de Deus. Ele continua agindo como mestre da calúnia e engano, tentando corromper os homens e destruir a criação de Deus. 1 Pedro 5, 8. O apóstolo
Paulo destaca o poder enganoso de Satanás, e não é de admirar, pois ele, o próprio Satanás, se transforma em anjo de luz. 2 Coríntios 11:14. Ele utiliza artifícios como a música, uma habilidade que possuía desde a criação, para cativar e desviar as pessoas do caminho de Deus. A comparação entre Lúcifer e Jesus. Lúcifer tentou elevar-se ao nível de Deus, mas foi humilhado. Jesus, por outro lado, sendo Deus, escolheu humilhar-se, tomando forma humana e obedecendo até a morte na cruz. Filipenses 2:6-8. Por essa humildade, Deus o exaltou soberanamente, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Filipenses 2:9. Essa comparação ressalta a supremacia de Cristo e ensina que a verdadeira grandeza está na humildade e submissão à vontade de Deus. Aplicações escatológicas. Na escatologia, a queda de Lúcifer reflete a batalha espiritual entre o reino de Deus e o reino das trevas. Em Apocalipse 12, vemos que Satanás e seus anjos serão definitivamente derrotados e lançados no lago de fogo. Apocalipse 20:10. Essa vitória final reforça a soberania de Deus e a segurança da redenção para os fiéis. O exemplo de Lúcifer é um alerta contra o orgulho e a rebelião, lembrando-nos que Deus exalta os humildes e abate os arrogantes. Provérbios 16:18. E agora que chegamos ao fim desta jornada, aqui está o segredo surpreendente. Segundo as Escrituras, o propósito do mal não está fora do controle de Deus. Ele nunca quis que o mal existisse, mas em sua soberania, ele permite que o mal opere para um bem maior e para revelar sua glória e justiça. Como Paulo escreve em Romanos 8:28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. O mal não é criação de Deus, mas ele usa até mesmo as circunstâncias mais difíceis para cumprir seus planos eternos. Em Isaías 45:7, Deus declara: Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Porém, o mal aqui não é o pecado, mas o julgamento e as calamidades que ele permite para corrigir e disciplinar. A resposta definitiva de Deus ao mal está em Jesus Cristo, que venceu o mal na cruz. Como está escrito em Colossenses 2:15, e despojando os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles por meio da cruz. Portanto, se você já questionou o propósito do mal, lembre-se disto. Deus tem o controle absoluto. Ele não apenas permite que o mal sirva a seus propósitos maiores, mas também promete eliminá-lo completamente. No fim dos tempos, como nos ensina o Apocalipse 21:4, ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Confie no Senhor, porque Ele está trabalhando em todas as coisas, inclusive no mal, para trazer redenção e vitória eterna. E você, o que acha disso? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo, Comunidade Reveladora.